Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 24. Livro de Juízes 6, faremos a leitura do versículo 11 ao versículo 24, que fala sobre o chamado, a vocação de Gideão. O que é que vamos aprender nesta noite através deste homem chamado Gideão? Você pode acompanhar comigo a leitura bíblica. Se você encontrou, eu farei a leitura e você apenas acompanha, tá bom? Juízes capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Versículo 16. Tornou o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deposite perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos e um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Versículo 20. Porém o anjo do Senhor, o anjo de Deus, lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta pedra e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e o consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje, o dia que o livro foi escrito, está o altar em Ofra, que pertence aos abizerritas. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra lida nesta noite. Ó Senhor, um texto que fala de um homem desanimado, de um homem sem fé, de um homem sem esperança, que foi vocacionado para libertar o seu povo. Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, Pai.
em nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes, principalmente o capítulo 6, já falei a semana retrasada, no primeiro sermão, do versículo de 1 a 10, que o povo quebrou uma aliança com Deus. Escute isso aqui. O povo quebra a aliança com Deus. Por causa da quebra da aliança, o povo começou a sofrer as devidas consequências. Esse povo foi entregue nas mãos dos inimigos, dos midianitas, entre outros povos lá do Oriente, e eles não tinham prazer em nada. Se ele plantava, a colheita era para o inimigo. Se ele fazia qualquer coisa, eles não tinham o direito de usufruir do fruto do seu trabalho. Isso fez com que esse povo passasse 7 anos vivendo sobre uma profunda opressão dos inimigos. Por causa dessa opressão, não é? Por causa dessa desobediência, é onde nasce o desejo de uma libertação. Que você viu no versículos de 6, 7, 8 e 9 e 10, no capítulo 6, quando esse povo não aguenta mais. Entenda, desobediência, Segundo passo, a desobediência vem as consequências. Segundo passo, depois das consequências vem a dor, a angústia. E depois da angústia nasce agora, ou talvez nunca tiveram morrido, o desejo de salvação. Aonde eles agora disse: Senhor, tira a nossa vida dessa situação. E quando chega no versículo 10, o anjo fala para Gideão e fala para aquelas pessoas o real motivo do que tudo estava acontecendo. Final do versículo 10. Contudo, não destes ouvido à minha voz. O povo não tinha força, o povo não tinha esperança, o povo não tinha ânimo para nada, porque quebram a aliança com Deus, se rebela contra Deus, sofre as consequências e eles ficam agora no chamado, não é, mar revolto da vida, no calabouço da vida. E agora entra em cena a mão de Deus para abençoar aquele povo. Um povo que falhou, um povo que pecou, um povo que virou as costas, e o Deus que está pronto para agir em favor desse povo. Perceba se não é a mesma situação minha e sua. Nós pecamos, nós falhamos, nós recebemos as consequências dos nossos erros, mas um dia, quando clamamos, Deus está prontinho para nos abençoar, também nos tirar desse lamaçal. E nesse versículo, de versículo 11 a 24, nós vamos encontrar agora a situação de um homem que não tem esperança e de um Deus que tem esperança para o seu povo. Aonde esse homem, ele estava escondido, fica com a sua Bíblia aberta, ele estava escondido debaixo de um carvalho, estava pisando ali as uvas, estava ali colocando o seu alimento, o seu trabalho, escondido dos medianitas, porque não podia fazer nada, porque tudo era tomado. Eles procuraram cavernas, eles procuravam montes para se esconder, para ver se pelo menos conseguia um pouquinho de alimento. E é nesse contexto, escute isso aqui, é nesse contexto que Deus envia o seu anjo, que esse anjo talvez seja o próprio Deus, como nós vamos ver no versículo 14 já, quando Deus vai agora em direção ao servo de Deus. O que é que nós tiramos como aplicação? É que Deus, Ele é tão bom, que mesmo nós ainda pecadores, não é? Tendenciosos ao pecado, Deus está com as mãos estendidas, querendo levantar a minha vida e a sua vida, querendo tirar você desse emaranhado, talvez que você entrou, que alguém entrou, e Deus agora quer salvar esse povo. E a Bíblia diz: então veio o Senhor, o anjo do Senhor,
e assentou-se debaixo do carvalho. Essa expressão, olha para aqui, se assentou ali debaixo do carvalho, não é? Dá a ideia de que Deus manda uma providência, não simplesmente para entender o que estava acontecendo, mas para tirar ele daquela situação. A expressão que ele usa, então veio o anjo do Senhor e se assentou. O que é que nós entendemos? É que a situação dele era degradante, ele estava totalmente dominado pelo desânimo, e agora alguém fica semelhante a ele, sentado ao lado dele, para trazer uma palavra de ânimo, para alguém que não tinha esperança. E ele, escondido naquele lugar, e foi aí que o anjo chega perto dele. A primeira aplicação do versículo 11, escute isso aqui, é que nós somos vocacionados por Deus para fazer a obra dele nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nos momentos mais tenebrosos que nós vivemos, talvez seja aquele momento que Deus esteja confirmando, chamando, vocacionando cada um de nós para a sua obra. Você vai ver aonde ele estava trabalhando, aonde ele estava dando duro. Nós vamos lembrar que essa mesma vocação fora feita lá atrás, no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, e de repente o anjo chega, Samuel, e diz: "Ô Moisés", e ele diz: "Eis-me aqui". Quando ele diz "eis-me aqui", ele não percebeu a responsabilidade dessa palavra "eis-me aqui". Quando Deus disse: "Você vai agora tirar o meu povo do Egito". A partir daquele momento ele teve medo, ele colocou desculpas, ele disse: "Eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu sou isso, sou aquilo outro". As dificuldades, elas são presentes na vida de cada um de nós. Mas essas dificuldades que nós estamos vivendo, John, não é motivo para desanimar diante da responsabilidade de fazer a obra que Deus confiou a mim e a você aqui na terra. Perceba bem, Gedeão estava trabalhando, Moisés estava trabalhando, Deus se revela no meio de uma chama de fogo e diz assim: "Moisés, vamos, porque você vai libertar o meu povo". Deus não disse para Moisés: "Termine a sua tarefa, quando você chegar em casa, eu tenho uma conversa séria, vá terminar de fazer todo o seu trabalho". Claro que Deus não é um Deus irresponsável de mandar a pessoa sair e deixar ao léu, porque ele tinha pessoas para ficar. Mas a ideia aqui é essa: quando Deus chama, Deus quer uma disponibilidade urgente, não é? "Eis-me aqui, Deus, estou aqui". Você e eu nós fomos vocacionados no meio das dificuldades. Onde foi que Davi estava? Davi estava no meio do mato, adolescente, onde a Bíblia diz: fui te buscar no meio da malhada, lá onde você estava cuidando das ovelhas, não foi assim? E Deus traz Davi. Lá no Novo Testamento, estou falando de vocação, porque vocação não é somente vocação pastoral, vocação ao presbiterato, ao diaconato, mas você é vocacionado por Deus. Deus quer usar você, quer usar cada um de nós para dar continuidade à obra dele aqui na terra. Não tem essa história de uma hierarquia, apenas são funções distintas, onde um é pastor, outro é diácono, outro é presbítero, outro é dirigente de louvor e assim por diante. No Novo Testamento, Jesus chama os seus discípulos e diz assim: "Andando à beira do mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Siga-me, eu vos fareis pescadores de homens". Então, para a gente dar uma introduzida nesse sermão, a primeira coisa é que Deus está vocacionando um homem desanimado, um homem sem esperança. Alguns dizem um homem cético,
um homem sem fé. Ele vai provar isso no que ele vai dizer aqui. Então, Jesus chama essas pessoas, Deus chama cada um de nós, e aqui nessa chamada dos discípulos, ele chama os discípulos e diz, vamos ser pescador de homens. Perceba que não há uma regra para dizer assim, vá para tal lugar, se prepare isso. Não estou sendo contra o preparo pastoral, não é? Eu passei 4 anos no seminário, fiz uma pós-graduação, estudei, continuo estudando, porque a vida é assim mesmo. Na questão do preparo aqui, não é uma questão de você fazer o seu calendário, dizer eu só posso ir a partir do momento que eu formar os meus filhos, a partir do momento que eu comprar a casa própria, a partir do momento que eu conseguir outro emprego, não. A obra de Deus é feita com aqueles que se dispõem a fazer, diga de passagem, em meio à grande luta e à grande tribulação. Depois que ele se apresenta diante dele no versículo 12, agora ele senta, ele observa aquela situação, e ele agora chama Gedeão e diz assim, então o anjo lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Perceba, o que é que ele tinha de valente? Nada. O que é que ele tinha de esperança? Nada. O que ele tinha de fé? Nada, Max. Ele não tinha fé, porque ele estava sendo opresso através dos inimigos. É impressionante para você entender como essa vocação de Deus, ela não dá para você e para mim retrucar, perguntar, dar opinião. Apenas Deus chamou um homem, chamou o homem que estava lá embaixo e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Eu fico pensando, não é? Como é que Deus chega perto de uma pessoa e diz essas palavras? Gedeão era um homem que estava desanimado. E agora o Senhor diz assim, Deus é contigo, tu és, o Senhor é contigo. Deus é contigo, Gedeão. O Senhor é contigo, homem valente. O que ele mais precisava era de coragem, não é? Muitas vezes nós estamos precisando de coragem, não de palavras. Mas aqui a gente entende que a palavra de Deus é a palavra que traz ânimo para o nosso coração. É a palavra que traz alento para a nossa alma. E ele diz, tu és valente. Agora, de uma forma diferente, ele começa a trazer os seus argumentos, não é? Frágeis, falhos, para mostrar que ele não é valente. Por quê? Ele começa a ver as coisas de uma forma humana. Gedeão não olha as coisas pelo mundo espiritual. Ele não coloca a sua fé na situação que ele está vivendo. Ele disse, não, Senhor. Versículo 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, escute isso aqui agora. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Essa pergunta que ele faz aqui, ela já foi respondida no versículo 10, no versículo 9 e 10, aonde o anjo, ou melhor, o profeta disse para ele, o motivo do sofrimento é esse. Tem sofrimento que nós passamos, que nós procuramos. Vocês concordam comigo? Tem sofrimento que nós procuramos. Mas tem sofrimento que eles vêm e nós não procuramos, mas eles chegam. Chega na porta do crente, chega na porta do incrédulo, e chega na porta de qualquer pessoa. Não tem faixa etária que esteja imune das dificuldades. Mas o que a gente observa aqui é que ele começa a trazer um argumento mostrando que ele é fraco e mostrando que Deus não estava com ele. Como é que nós conseguimos ver Deus? Acabamos de cantar com um grupo de louvor, Jane. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és Deus, não é assim? Tu és o rei, tu és Deus. Então, eu só consigo ver Deus na minha vida quando eu estou vendo a providência dele da maneira que eu quero. Eu só consigo ver que Deus é fiel
quando as coisas estão muito bem encaminhadas, estão trilhando a mil maravilhas, mas é isso que ele quis dizer. Como é que Deus é comigo? Como é que essas coisas negativas aconteceram, Eli? E agora eu não consigo ver Deus aonde nós somos opressos, aonde os inimigos estão tomando até o nosso alimento. Perceba bem, você não tem que eliminar Deus de uma dificuldade, daquilo que você está passando, porque você acha que aquilo ali não faz, que Deus não faz parte da sua vida. Deus está presente na vida dos seus filhos todos os dias, em todos os momentos. Então, a primeira coisa que ele faz, eu sou valente. Como é que eu sou valente? Aonde o Senhor é conosco. E por que está acontecendo isso? Não é? Tem crente que acha que porque é crente, porque está na igreja, está com uma vida com Deus, ele é imune das dificuldades, ele é imune dos problemas. Crente sofre, o cristão sofre, morre crente de tragédia, morre talvez de bala perdida, da maneira que o ímpio morre, também morre o cristão. E Gedeão, ele disse, não entendia porque, como é que Deus é comigo? É a mesma visão que a igreja tem nos dias de hoje, de achar que essas dificuldades, esse mar revolto que nós estamos passando, é como se Deus estivesse ausente. Deus nunca esteve, nem vai estar ausente na minha vida e na sua vida, em tudo o que nós passamos. Mas ele faz a pergunta, e essa pergunta ele diz, por que nos sobreveio tudo isto? E ele diz mais, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir ao Egito, pois agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Perceba que há uma ligação muito grande com o livro de Êxodo, o que ele fala aqui, porque ele começa a tratar da libertação de uma nação, de um cativeiro de 430 anos. E ele começa a voltar à mente, nós ouvimos falar, os nossos pais falaram, não é? Alguém disse que um povo foi liberto das mãos de Deus de forma milagrosa. Mas como pode? Se Deus, ele salvou este povo, como é que pode, se Deus salvou este povo, e nós estamos vivendo esse mesmo contexto? E é aqui que ele diz, o Senhor, e ele chega ao absurdo de dizer, não nos fez o Senhor, não, perdão, o capítulo 12, só passei aqui um pouquinho, ele diz que o Senhor nos desamparou, capítulo 13, perdão, não nos fez o Senhor subir, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos inimigos, dos midianitas, daquele povo. Então o que ele tinha em mente era que a sua situação era deprimente, era imutável, não podia fazer nada, e era isso que ele estava vendo. A pergunta que ele fez é uma pergunta que deve você e eu pensar, se nós não estamos fazendo essa pergunta, e olha para aqui, e às vezes sabemos a resposta. Ele sabia a resposta porque Deus falou, no versículo 10, vocês me desampararam, vocês me abandonaram, vocês quebraram a minha aliança, e por isso veio. Mas Deus é tão bom que não ficou jogando na cara os erros deles, mas apenas convocou ele a levantar ele para libertar aquela nação. E no desse versículo 13, a gente vê que ele diz assim, o Senhor virou as costas para nós. O profeta Isaías, ele diz assim, por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Há momentos que nós nos sentimos sozinhos mesmo, parece que estamos afastados, longe de Deus. Isso é muito comum acontecer. O Senhor nos desamparou. Essa expressão de desamparar, ela é muito vista também no livro dos Salmos, não é? Quando até o próprio Davi, quando ele disse, até quando, Senhor, até quando eu vou ficar à mercê dos meus inimigos?
Agora, olha o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Era um trocadilho de palavra, Laís. Era um bate e volta. Falava, ele rebatia. Falava, ele rebatia. Por quê? Porque Gideão ainda estava com a sua mente cauterizada, ele ainda estava com o seu pensamento, irmão Antônio, muito voltado para a situação que ele vivia. Ele não conseguia enxergar o além, ele não conseguia ver a graça de Deus, ele só conseguia ver uma vida de derrota. E agora, o anjo vira para ele, no versículo 13, ele diz que desamparou. No versículo 12, o Senhor é contigo e chama ele valente. E ele não acredita em nenhuma dessas palavras. Por quê? A gente tem que caminhar pela fé. Não é pelo que nós vemos ou vamos ver. A nossa vida é de fé. Até porque o caminho que nós estamos trilhando é um caminho de muita fé. Nesse versículo 13, ele vai mostrar agora, não é quando eu falei para você, que ele diz assim: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Aqui começa, não é, a confirmação da convocação desse homem diante do que ele estava vivendo. O que é que nós precisamos entender hoje? Olhe para aqui. O que nós precisamos entender não é com o que eu vou fazer, é quem está comigo. Gedeão não precisa dizer com que eu farei. Já nós vamos ver que ele vai dar as desculpas de que a família é pobre. Nós vamos entender que o pai dele era adorador de Baal, a família. Ele estava no meio de uma família cheia de misticismo. Nós vamos ver isso. Vai mostrar no versículo 25 em diante, que não é o caso de hoje. Mas ele começa a olhar para essa situação. E o anjo diz assim: não te enviei eu. Aí ele disse no versículo 15: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Primeiro Deus disse: eu sou contigo, sou eu que falo com você. Perceba que Gedeão começa a procurar argumentos, procurar subsídios, procurar coisas para fazer o que Deus estava mandando. Precisamos entender que a obra de Deus, ela é feita conforme a estratégia de Deus. Não adianta eu querer trazer estratégia nova fora da palavra de Deus para dar continuidade ao trabalho que Ele me confiou. O que nós precisamos é isso: Senhor, qual é a tua vontade? Por onde eu devo começar? Por onde eu tenho que seguir? Aonde eu tenho que ir? Isso é pertinente para aqueles que têm uma vocação. Ele diz: Senhor, como livrarei Israel? Ele começa a mostrar as dificuldades. A mesma coisa de Moisés: sou o menor, sou pesado de língua, eu não vou, manda outro, menos eu. E ele diz essas palavras: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Não é? A ideia é que o pai, o versículo 25 vai dizer que o pai é um adorador de Baal, uma família aparentemente pobre, o homem sem ter nenhum recurso, e agora Deus chama ele para libertar o seu povo. Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Essa pergunta pode indicar, talvez, três coisas importantes. Sua desconfiança em relação a Deus e o seu poder. Como se mesmo Deus, estando com ele, seria impossível para ele salvar. Ele colocou uma impossibilidade. Eu não tenho condição por isso. Perceba bem, não se coloca nenhum empecilho naquilo que Deus quer fazer na vida da igreja. Entendeu, Madalena? O que nós temos que fazer, o que Deus quer que eu faça e que você faça, Ele se responsabiliza e Ele mostra as estratégias, Ele mostra o caminho. E Matthew Henry, ele diz assim: sua desconfiança em relação a Deus, ou ele estava desejoso em conhecer os métodos que deveria utilizar. Senhor, eu trabalho debaixo de todas as desvantagens imagináveis neste empreendimento. Ele estava dizendo: tudo o que o Senhor está dizendo está contra
ao que está acontecendo, nós precisamos colocar o nosso coração no altar de Deus e deixar Deus fazer. Estou falando, não estou dizendo para a gente ter uma vida irresponsável. Eu vou fazer de todo jeito, não. É sempre no comando de Deus. Ou então, sua humildade, que eu não acredito muito, e timidez e renúncia, que ele queria dizer, eu sou pobre, né? Talvez eu diria até uma falsa humildade. Eu não acredito que essa seja humildade. Apenas ele questionou muito o que deveria fazer. A W. Tozer, ele diz assim: todos os atos de Deus são realizados nas mais perfeitas sabedoria, primeiramente para a sua glória e depois para o bem supremo do maior número de pessoas pelo amor período viável. Portanto, quem somos nós para questioná-los, Deus? Versículo 16. Como é que o anjo falou? Ele questiona no versículo 15, dizendo, com que livrarei, eu sou pobre. Agora, olha que coisa impressionante. Eu sou apegado nesse versículo, quando o anjo diz assim: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Não é? É uma palavra muito dura para alguém que estava muito fraco. É uma palavra muito além de animadora, não é? Da vocação, era animadora para alguém que não tinha esperança. E ele diz, está vendo tudo isso que você está vendo aí? Agora imagine, 7 anos sofrendo, 7 anos vivendo um momento difícil, e agora Deus diz assim, você vai ferir, você vai matar todos como se fosse um só homem. Perceba que quando o homem ele se coloca na posição de obediência a Deus, as coisas mudam. Enquanto a nação estava desobediente, no versículo 1 a 10, você não viu nenhum ânimo da parte dele, nenhuma palavra de Deus animando, olha, tem que ser dessa maneira. Agora, no momento que nós estamos no caminho da obediência, nós vamos sim receber palavras de ânimos, palavras fortes do nosso coração, dizendo assim, não desanima, levanta a tua cabeça, tem fé. Isso não é força do pensamento, isso é confissão positiva, é exatamente você entender a vocação de Deus na sua vida e aquilo que Deus quer para cada um de nós. Ele disse, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Veja que audácia do anjo, né, do próprio Deus, em dizer, em garantir que ele seria vitorioso. Claro que ele estava desanimado, mas aqui Deus começa a mostrar essas palavras. E ele disse, ferirás como se fosse um só homem. Ele escuta essas palavras, ele sabe ali o que Deus estava falando, mas o que a gente percebe é aquele bate e volta entre ele e o anjo. E aqui, esse bate e volta, e aqui ele vai continuar com o seu questionamento, não é? Eu fico pensando, sabe o que se eu fosse Deus, homem, pelo amor de Deus, te levanta logo, deixa de conversar besteira. Eu não estou dizendo, mas o anjo de Deus vai trabalhando de forma organizada. Porque o que mais ele precisava, escute isso aqui, era que Deus mudasse o coração dele. O que ele mais precisava era tirar a visão do que ele estava vivendo e colocar nas promessas de Deus em sua vida. Mas é isso aqui que anima o coração do cristão. É quando nós saímos do problema em si, levantamos a cabeça e acreditamos em dias melhores, acreditamos no que Deus tem reservado para nós, acreditamos nos planos de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Isso é pertinente, isso é importante para a vida dos servos de Deus. Mas ele continuava com as suas perguntas, e agora no versículo 17, eu acho isso aqui emblemático, porque ele aceita que Deus está falando com ele, mas ele ainda não se deu por convencido, e aí que eu quero trabalhar com vocês, esse versículo 17, convencido de que tudo estava resolvido.
Deus fala, o homem rebate, Deus fala, o homem traz argumento, Deus fala, o homem traz outras respostas, e Deus insistentemente, que não desiste de mim, de você, ele diz: Gideão, eu vou continuar agora com o discurso. No versículo 17, o que é que ele diz? Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Espera aí, um tempão, Gustavo, o anjo falando com ele, conversando com ele, trazendo palavra de ânimo, mostrando já o motivo da sua real tristeza, do que estava acontecendo, e agora ele faz uma coisa que eu particularmente não concordo, não é que eu não concorde, eu acho que não há nem necessidade de se pedir prova a Deus, não é? Nós estamos diante de uma palavra que é inerrante, infalível, de uma palavra que é inspirada por Deus, e eu não tenho que trazer nada, escute isso aqui, para agregar o que Deus fala em sua palavra. À medida que eu quero trazer algo para completar, eu estou desacreditando da revelação de Deus. Diga-se passagem, a revelação completa de Deus. Nós não precisamos, isso é a minha opinião, não há necessidade de se pedir um sinal de Deus. Eu acredito que não há necessidade. Se bem que de vez em quando nós pedimos, Senhor, dá um sinal, se for a tua vontade, a gente trabalha mais ou menos dessa maneira. Gedeão disse: Senhor, eu sei, se agora achei mercê diante dos teus olhos, se o Senhor achou graça de mim, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Tanta palavra, tantas coisas nós ouvimos, tantos ensinamentos, tantas repreensões, tantos cuidados de Deus em sua palavra para os seus filhos. Por que é que nós queremos ainda algo mais além? Por que é que nós queremos ainda que Deus manifeste a sua glória, que alguma coisa aconteça para que eu veja que Deus está comigo? Gente, todos os ensinamentos da palavra devem ser aplicados na minha vida e na sua vida de forma incondicional, não é uma condição. Deus, o que valia aqui, o que valeu aqui, está escrito no versículo 12, quando ele diz assim: eu estou contigo, não é? A esperança que nós temos, a confiança que nós temos, é quando o Senhor diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não temos que achar que Deus está conosco em detrimento de algo que nós precisamos receber, de algo que nós acreditamos que deve acontecer, independente dos acontecimentos, independente das tristezas da vida, das agruras da alma. Deus está conosco, Deus está no meio do seu povo. Quando eles eram opressos pelos medianitas, Deus não desampara. E aqui nós vamos ver Gideão assombrado, com medo, e agora pedindo um sinal para Deus. Mostre um sinal. O sinal era somente para assegurar a verdade do que ele estava ouvindo. Entenda bem, nós não precisamos de pedir nenhum sinal a Deus. Nós precisamos de acreditar em tudo que já foi escrito em sua palavra. Agora, Deus, de forma graciosa, maravilhosa, tratou com esse homem, ainda permitindo o que ele pediu. Porque ele sabia, ele se conscientiza ali daquelas palavras, mas ele queria um sinal. Lá no Novo Testamento, quem pediu sinal a Deus, você sabe quem foi? Os fariseus. Me dá um sinal. Ele fez o sinal, é o de Jonas, que passou 3 dias lá no ventre de um peixe. Isso trazendo uma aplicação para Jesus, que passaria 3 dias enterrado, depois iria ressuscitar. E o anjo, e ele diz aqui: Senhor, dai-me um sinal, e ali ele aceita. Do versículo 18 ao versículo 20, agora ele vai preparar aqui algo para trazer para o anjo, não é? Uns acham que foi sacrifício, que ele teria que oferecer
Outros estudiosos não defendem sacrifício, porque ele não era sacerdote. Enfim, ele foi preparar, e o anjo agora fica esperando, faz o que ele pediu, não é, até o versículo 21, ali ele era como se fosse um sinal de uma aceitação de Deus que ele precisava. No versículo 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. Essas palavras são ditas lá atrás também por Moisés, quando ele disse: não verei o Senhor face a face, para que eu não morra. E quando ele se conscientiza de que é Deus, ele tem um sentimento, Samuel, agora que vai morrer. Perceba bem, por que é que nós também temos esse comportamento, não é? De querer atestar algo da palavra de Deus, talvez em detrimento de uma manifestação. Você perceba que ele pede algo e depois ele fica pasmo, ele fica surpreso, ele fica angustiado. Porque o crente é assim, pede a Deus, Deus não fala, Deus se cala, como Abacuque, ele insiste. Quando Deus fala, parece que é pior do que o silêncio, porque nós não entendemos os propósitos de Deus, nós não entendemos o desígnio de Deus, nós não entendemos a permissão de Deus que vem sobre as nossas vidas. Coisas que acontecem e nós ficamos talvez desapontados. Meu Deus, o que está acontecendo? E quando ele pede algo, ele estranha aquilo que ele pediu. Quando diz no versículo 22, Gideão diz: ai de mim, Senhor, pois eu vi o Senhor e agora eu vou morrer. Se o camarada estava já com medo de enfrentar, agora ele traz agora mais uma angústia para a sua alma, porque achava que ele iria morrer. Eu vi Deus face a face, não é? E é o que Moisés também falou. No versículo 23, para a gente chegando já para o final, Deus, de forma humilde, de forma paciente, que Deus é muito paciente com a minha vida e com a sua vida, ele diz: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Deus traz uma mensagem de paz para aquele homem que estava sem paz. Deus traz uma mensagem de ânimo para aquele homem que estava sem ânimo. E diz mais: você não vai morrer. E aquilo ali fez com que agora ele ele se levantasse. Nós vamos ver, depois Deus me deu a oportunidade pregando os versículos de 25 ao versículo 40, como ele se comportou depois que Deus chamou. Como é que ele se levanta depois de uma chamada de Deus. O que ele fez? Primeira coisa que ele faz, o primeiro ato, quando ele cai em si, diz assim: é o anjo de Deus. Ele acreditou em, talvez, não tão profundo quando Deus fala, mas quando ele vê as manifestações, ele entende que é Deus. Só voltando aqui, nós não precisamos de milagres para saber que é Deus que está na nossa vida. Nós não precisamos ver nenhum paralítico andar, nem um cego ver, nem qualquer outra pessoa ser curada para saber que Deus é Deus. Deus é Deus a partir do momento que você abre o seu entendimento e diga assim: eu sou essa pessoa que Deus fez um milagre. Que o maior milagre que Deus pode fazer, doutora Marise, é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Isso a gente tem, Beth, que entender esse milagre, ele é importante e já é algo que nos traz muita alegria. E para encerrar, no versículo 24, ele faz algo que é extremamente importante para todas as pessoas que são alcançadas por Deus. As pessoas que são agraciadas por Deus, elas têm que reagir.
e a reação dele começa no versículo 24, o comportamento dele vai se estender até o versículo 40, considerando que depois ele vai pedir outra prova para Deus, a gente vai ver isso, a questão da lã no eirado, bota a lã, se a água molhar só a lã, não molhar a terra, se a água molhar a terra e não molhar a lã, mas Deus considerou toda aquela palavra dele. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos abizerritas. Para a gente concluir essa mensagem, Gideão, ele tem uma reação positiva nesse sentido, não é? De reagir de forma graciosa para Deus, porque quando nós somos alcançados por Deus, tem que ter uma reação, tem que ter algo para se fazer, Irene. Nós não podemos receber tantas dádivas de Deus e permanecer na vida que nós estávamos. Aonde nós estávamos trilhando, tem que haver mudança. E é a partir de agora, quando ele oferece ali um altar ao Senhor. Não foi fácil, porque nós vamos já ver depois que ele derrubou os altares de Baal, que estava na casa do seu pai. E ele teve coragem para ele enfrentar a sua família idólatra, para ele entrar na sua família e desfazer tudo. Foi muito difícil para ele. Talvez, não estou com duas palavras, né, apoiando, mas eu discordo de algo que ele não poderia ter feito, mas está na Bíblia, eu acho que Deus permitiu com um propósito. Ele agora se levanta, edifica um altar ao Senhor e chamou Deus é paz. Se você for estudar a história de Abraão, ele construiu 5 altares. Cada vez que ele tinha um encontro com o Senhor, ele construía um altar. Um altar representa a nossa vida de santificação. Não um altar propriamente como esse aqui, não é um púlpito, é um altar, mas o seu altar na sua casa, a sua vida de devoção, a sua vida de entrega para Ele. Quando ele faz isso, ele está respondendo a Deus tudo aquilo que ele receber, irmã Glória. Ele recebe isso aqui e ele diz: eu tenho agora que fazer algo diferente daquilo que eu não fazia. E ele diz: levanta um altar ao Senhor, e ele ali comemora tudo que ele tinha recebido. Nosso reconhecimento das maravilhas de Deus deve ser expressado em atitudes, não apenas em palavras. Ele não ficou na conversa, ele não ficou agora no bate e volta, ele agora se levanta, ele agora age. Por quê? Mas é isso que nós, servos de Deus, precisamos para alcançar essas graças de Deus, tomar uma posição, deixar a vida que desagrada a Deus, partir para uma vida de santificação, porque altar significa vida no altar, vida de santificação. E ele agora levanta o altar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a reconhecer os nossos erros e que Deus nos ajude a responder de forma positiva a vocação que Ele fez para mim e para você. Não somente dizendo assim: deixe para depois, no próximo mês, quando eu me formar, quando eu concluir, quando eu passar no concurso, quando eu tiver filhos, quando eu isso, quando eu aquilo. Não, nós somos úteis no reino de Deus, na vida que nós temos hoje. Um pouquinho da obra de Deus, você pode fazer aonde você está, porque Deus usa de várias maneiras cada um dos seus servos. Então, deixa essa palavra para nós, de que nós precisamos responder a Deus, não apenas com palavras, mas com atitudes. Ele se levantou, ele teve coragem, e a partir daí, ele segue como aquele homem que realmente foi usado para libertar o povo de Deus. Que Deus fortaleça a minha e a sua vida. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.